toca diretamente, o profissional de saúde com conhecimentos espíritas possui uma ação diferenciada, sim ou não? Aquele exemplo que eu dei. 30, 30, 30, 10. E você está bem. Ou 30, 30, 30, 200 e nada acontece. Né? Medicação, faz isso, faz aquilo. Porque há uma indisposição da criatura em relação a ela mesma. Um processo inconformista dela para com ela mesma e, naturalmente, refletido nas criaturas que a cercam. E aí a coisa parece que não vai. Bom, mas quando é que se perdeu? Olha que coisa interessante. Tem um momento na história que a situação estava, claro, de uma maneira intuitiva, inspirativa. Voltando um pouco na história, a gente vai pegar esse deus aqui, que este era o Apolo. O Apolo e essa história, né, da mitológica, ou a mitologia em relação a Apolo, especificamente nesse período, se dá no século V. O Apolo, que era um deus, teve um relacionamento com uma moça da terra e nasceu o cidadão aqui chamado como Asclépio, ou Asclépios, que na Roma antiga passou a ter uma outra denominação, sendo a mesma criatura, o mesmo deus greco-romano. Ele era o deus da medicina. Na Roma, você, visitando lá as ruínas romanas, quando você tiver oportunidade, você vai encontrar o templo de Esculápio. Até porque, de definição de médico, foi também já Esculápio. Eu fui ao Esculápio. Isso é bem antigo, evidentemente, né? Dizendo que tinha-se ido ao médico. Esse é um dos templos ainda resistentes, mas as coisas suntuosas de Roma, este era o templo de Esculápio. Era interessante que o que acontecia dentro desse templo do Esculápio, as pessoas iam para o templo, aonde eles faziam o processo de incubatio. Era o seguinte, eles se internavam. Incubatio era era dentro. Então, eles se internavam e tomavam banhos térmicos, etc., e dormiam no local. E tinham sonhos. Esses sonhos, os deuses, ou o deus, o Esculápio, apresentavam determinados tipos de detalhes no sonho que os sacerdotes deste templo interpretavam para dar-lhes, então, o tratamento adequado, evidentemente dentro dos recursos limitadíssimos da época. E o indivíduo que alcançava, então, o resultado da cura, ele pagava uma taxa. Se você acha que pagar médico é coisa de hoje, não se engane. Né? A gente já paga médico desde que o mundo é mundo. Ele pagava uma taxa, era conhecido como taxa. Então, ele se internava, não é? Era um incubatio, e se ele alcançasse um resultado, a gente paga com ou sem resultado hoje em dia. Né? Mas se alcançasse um resultado positivo, ele pagava uma taxa para o templo em relação à cura. Veja, a relação estava muito voltada intuitivamente ou into e inspirativamente, né, porque são ambos os aspectos. Into é aquilo que nós trazemos, inspi vem de fora. Não dá para saber, às vezes, o que é uma coisa ou outra. Dá para, às vezes, definir, sim, como diz o Livro dos Espíritos, o primeiro pensamento sempre é nosso, o segundo já é sugerido. Porque nós vivemos num mar de ondas, onde nós estamos conectados com aquilo que nos interessa. Então, o primeiro pensamento pode ser é sempre nosso. E aí nós, né, como é uma emissão eletromagnética, nós já entramos em contato, sintonizamos com criaturas, estejam elas encarnadas ou desencarnadas, pouca diferença faz, estejam na dimensão que estiverem, dependendo do grau da minha emissão, positiva ou negativa, eu entro imediatamente em contatos com criaturas que vibram no mesmo diapasão. Não é igual, é semelhante. São ondas com características que se assemelham. Aonde eu estou emitindo saúde, ou seja, refletindo nos outros e sendo responsável pela reflexão positiva e recebendo dos outros isto também. O contrário também se dá. Ou seja, o que eu emito com uma condição diferenciada. Quando eu pense bem, quando nós pensamos bem, o nosso cúmplice é o universo. Porque o que vige no universo são as leis do amor. O pensamento positivo é amor. Amor você tem como cumplicidade, maneira de dizer, como associação, essa é a palavra melhor, o universo. Quando nós pensamos negativamente, a gente fica ali na zona do agrião, né, com aquela turminha que fica
na dimensão que nós estamos ou em dimensões paralelas, que é o pessoal do comodismo. E aí fica nessa situação e, obviamente, nós nos responsabilizamos por aquilo que nós estamos emitindo e influenciando na mente dos outros e somos, né, também um elemento de recepção, né, cuja condição é de emissão e recepção da carga daquilo que todos os demais nós estamos colhendo. Por isso que a recomendação sempre, né, que nós ouvimos é: pense bem, trabalhe esses aspectos. A condição é desde antes de Jesus, mas com Jesus é vigiai e orai. Né? Vigiai, não a vida do vizinho, vigiai os seus pensamentos, procure se conhecer e ore para se fortalecer. Né? Antes disso, o próprio Sócrates, lá no templo de Apolo, em Delfos, vai pegar lá no pórtico, né? Homem, conhece-te a ti mesmo, porque o conhecimento faz esse gerenciamento saudável, para que nós possamos, de fato, nos tratar e não fazer tratamentos que não levem à cura do indivíduo. Que, lamentavelmente, isto é uma realidade. Por vezes tem tratamento sem cura. É aquilo que falávamos a princípio. Eu faço um tratamento, resolvo uma situação, mas não estou com a situação resolvida em mim. Não é? Exemplo claro. Eu tenho um problema de relacionamento com alguém e estou emitindo vibrações que podem ser de melindre, de mágoa, nem vou falar de ódio, de melindre, de mágoa, coisas do gênero. Não é? Acho que já demos até a informação de pesquisa feita aqui nos Estados Unidos a respeito de câncer de mama mais recente, não foi? Da grande incidência de câncer de mama nas mulheres e o porquê. Aqueles que ouviram, vamos só repetir para ver como é sério. É uma pesquisa mais recente que se verificou, lamentavelmente, a maior incidência de câncer de mama se dá no sexo feminino, apesar de ser uma patologia também possível no homem. Não há distinção, mas esmagadoramente se dá no sexo feminino. E foram buscar a causa, porque o problema, ou então a patologia, é o efeito. Foram buscar a causa. E a causa nada mais é do que mágoa do marido. Meu Deus do céu. Então é o seguinte, como diz um amigo que eu tenho, que se chama Rossandro, que vai estar aqui na Semana Espírita. Rossandro diz assim: perdoe, miserável, porque senão ele te leva para o túmulo. Não tem tanto caso de incidência no masculino, você vê? Por que será? Né? Mas o fato é que é uma realidade. Mágoa. Parece tão infantil, né? Melindres. Parece ser tão infantil. O que vai acontecendo? Vai atuando no nosso sistema imunológico e como em determinado momento, determinado órgão está mais sensível, este acúmulo energético no perispírito vai se refletir, vai ser sugado pelo corpo físico. E se eu fizer só o tratamento do problema, eu soluciono o problema, mas eu não tenho a cura se eu continuar magoado. Faz sentido, não? Porque eu continuo bombardeando a mim mesmo com a situação que é a causa, e eu poderei ter outros efeitos. Então, há que se procurar Jesus no processo da vigilância. Por isso que, buscando um dos participantes também aqui do evento, que é o Andrei Moreira, nesse livro Cura e Autocura, este médico, que é um médico e homeopata e presidente da Associação Médica de Minas Gerais, diz o seguinte: a grande maioria dos doentes da humanidade desejam anestesia e não consciência. O que é muito diferente, não é verdade? Uma coisa é eu anestesiar o problema, outra coisa é eu resolver, eu solucionar o problema. Na verdade, busca aliviar sintomas e não trabalhar o elemento causador. Da mesma maneira que eu poderia usar uma faca. Quando eu uso uma faca de uma forma inadvertida,
eu posso, dependendo de como essa faca estiver afiada, etc., eu posso fazer um talho na minha mão gigantesco, que eu precise ir a um pronto atendimento, fazer sutura, tomar anti-inflamatório, etc., e dependendo do nível do talho, né, eu vou precisar, inclusive, de uma tipóia. E eu vou gerenciar esse desconforto durante um certo período de cicatrização. Que posso até fazer prece, etc., né, e pode auxiliar no sistema de cicatrização, mas eu terei um período que está me ensinando o quê? A não usar aquele objeto de novo de forma inadvertida. E eu estou falando da faca. Imagine a mente. Está me ensinando, se eu quiser aprender, porque eu tenho direito de não querer, que eu não devo mais utilizar daquele objeto altamente afiado sem prestar atenção no que eu estou fazendo. Não é assim? Eu estou tendo um aprendizado ali por um processo que eu não precisava, que é o da dor. Porque se eu prestasse maior atenção em mim mesmo, eu lidaria mais adequadamente com o objeto que eu estava usando. Não é desse jeito? Veja como é um processo de quê? De vigilância, em utilizar o objeto para que eu não me comprometa. A mesma situação se dá com a medicação que nós tenhamos que tomar regularmente. É tudo uma atitude de não colocar as coisas no automático. Eu sempre cortei cebola assim, até a hora que você decepa a ponta do dedinho, ponto. Né? Porque eu sempre cortei assim, nunca aconteceu nada. Mas automatiza, acha que tem uma prática danada. A mesma coisa é a medicação, né? Que a pessoa às vezes age em automático. E a medicação é regular e a gente diz assim, será que eu tomei o remédio? Puxa, não sei se eu tomei o remédio. Bom, e se eu não tomar o remédio, eu vou morrer. Mas se eu tomar o remédio de novo, eu já tomei, eu vou morrer de overdose. Então eu morro ou não morro, morro ou não morro. O que eu faço da vida? Fica aquele drama. Já viu a luz? Será que eu apaguei a luz? Não, eu acho que eu apaguei a luz. Puxa, mas agora eu vou levantar, já estou acomodado, mas a luz está... Será que eu fechei a porta de casa? Eu não devo ter fechado. Ou fechei. Aí vai lá e a porta está fechada. Por quê? Porque agiu em automático. Percebeu o lance da faca? Está no automático. Está displicente o processo. A atenção não está voltada para aquilo que nós estamos realizando. Quando nós mantemos essa atenção, se aconteceu o dano, a próxima vez a gente vai, né, tendo coerência, dizer assim, eu não vou repetir. Percebe como muda muito? Significa o quê? Eu saio do processo da anestésico para o processo consciencial. Muda a minha vida ou não muda? Desde que eu queira, porque na realidade o Senhor nos respeita integralmente e permite que a criatura experimente as mais diversas formas de prestar atenção, de se conscientizar, né? Dando-lhe a oportunidade, tempo, etc., para que a coisa aconteça. Então, por isso que existem duas vertentes, a evolução do amor, pelo amor ou pela dor. Pelo amor não significa que não passaremos por provas, porque provas são testes. Mas não nos colocaremos em expiações, que é bem diferente. Né? Passaremos por provas, não em expiações. Então podemos e devemos procurar, pelo nível de inteligência que temos hoje, que detemos, que somos criaturas brilhantes. Basta ver a influência que nós temos em relação à condição evolutiva do planeta como um todo, né? E para verificar o nosso brilhantismo, basta que nós façamos escolhas, porque tudo na vida é uma escolha. E a gente pode escolher continuar da mesma maneira. Diz ainda este mesmo autor, já citado, o seguinte: devido a essa divisão tecnicista da criatura, a prática da saúde ficou fragmentada. De eu tratar só um aspecto e vai apresentando as falhas do indivíduo na busca do autoconhecimento. Ou seja, departamentaliza-se a pessoa. Departamentalizou, se trata de órgão, não se trata. Então você precisa procurar um especialista. Então, se o problema é pulmão, você vai num especialista do pulmão. Mas se a minha causa é que eu odeio uma criatura
Não adianta eu procurar o especialista do pulmão ou do meu estômago por causa que eu tenho aquela úlcera ou aquela gastrite, não é? Porque, na verdade, eu odeio aquela pessoa. E aí eu tomo um monte de medicação para a minha gastrite e continuo odiando aquela criatura. Eu preciso procurar também um terapeuta, para ver se eu começo a dar um jeito na vida. Se eu sou espírita, eu preciso buscar o atendimento fraterno e a fluidoterapia, para ver se eu dou um jeito nessa criatura que sou eu. Porque enquanto eu estiver odiando o outro, eu vou agindo homeopaticamente, colocando veneno em mim e esperando que o outro morra. E o que acontece é que o outro fica sempre mais fortinho, brilhante, saudável, e eu vou me entranhando em mim mesmo, energeticamente falando. Por isso que há que se fazer algo em nós mesmos, né? E tanto é que esse posicionamento de alteração a respeito da própria medicina é tão impressionante que está acontecendo dentro do corpo médico. Claro que não como uma estrutura integral ainda, mas as pessoas, os profissionais, quem são eles? Senão nós mesmos que o reencarnamos e que vamos nos conhecendo gradativamente, né? Amanhã, quando você... Não é amanhã, segunda-feira. Amanhã é outro século, espero. É quando você desencarnar e reencarnar de novo, imagina como é que você vai estar em relação ao seu nível consciencial e de conhecimento e de capacitação no hoje, comparado com o hoje. Imagina como é que nós vamos estar muito melhores, porque a criatura não retrograda. Então você vai estar muito melhor. Se você vier voltar na mesma profissão, a título de exemplo, você vai ter um conhecimento muito mais estruturado. As pessoas vão olhar para você e dizer assim, essa criatura é um gênio. O gênio não é uma criatura que surgiu por encanto. O gênio é uma criatura que vem trabalhando aqueles aspectos em muitas existências, além do período que fica no plano espiritual, que dependendo da pessoa pode ficar 50, 100 anos lá de repente, né? E quando reencarna tem o conhecimento das existências anteriores, aliados a esses períodos, né, que esteve no plano espiritual, e claro, quando se apresenta aqui, vamos pegar algum exemplo simples. Como é que se construiu um Chico Xavier? Como é que se construiu uma Madre Teresa? Um Divaldo Pereira Franco? Uma Irmã Dulce? Um João Paulo II? Não é? Um Sai Baba? E outros tantos que a mídia, por exemplo, ainda não alcançou a pessoa. Como é que se constrói essas criaturas? Elas, de repente, chegaram no plano espiritual, tomaram um passe especial e reencarnaram com essas capacitações todas. Então, a Marisa que se cuidasse, porque eu ia tomar uns 10 seguidos para chegar a me tornar um gênio. Não é absolutamente ridículo. Há uma construção da criatura. E esses médicos que surgem com esses posicionamentos interessantes, muitos deles não dizem para você orar, porque às vezes fica aquela situação com o paciente, o problema do preconceito do paciente. Fica aquela situação complicada em relação à oração, porque pode ter um viés que seja ocultista dentro da história. Então ele diz assim, medite. Cujo efeito no cérebro é a mesma coisa que fazer uma prece. Exatamente a mesma coisa. Estimulam a meditação. Olha, se você vai tomar essa medicação, não fique focado no problema. Quem de nós já não ouviu isso? Não fique focado na enfermidade, porque a sua vida não é a enfermidade. A enfermidade está fazendo fazendo parte momentaneamente da sua vida. É um período da sua vida. Mas quando a gente quer dar status para ela, para se fazer de vítima dentro da casa, por exemplo, e fazer todo mundo adoecer junto, porque não basta eu estar doente, eu preciso fazer todo mundo ficar doente junto. Porque sofrer sozinho não tem graça. Porque sofrer sozinho é me trancar no banheiro de frente para o espelho e ficar sofrendo lá. Mas não dá audiência, eu preciso botar todo mundo junto, na posição de que, olha como eu sou coitadinho. Aí fica todo mundo, meu Deus, como ele é coitadinho. Que é ótimo mesmo, né, para as pessoas ficarem assim, meu Deus, como é coitadinho, porque a vibração, ela é uma vibração densa. E aí talvez eu desencarne mais logo, mais rápido, e deixe as criaturas livres dessa presença do coitadinho. Você não tinha pensado nisso, tinha?
A próxima vez que você for coitadinho, coitadinha, lembre-se desse posicionamento, porque a vibração de que pena, ela é tão adensada que é a mesma coisa que você estivesse dando chicotada no indivíduo. Por isso que os mentores dizem o quê? Vibre saúde, harmonia, não é? Paz, equilíbrio. Tem que ser o contrário da posição que a criatura está, porque senão a gente adensa a vibração em cima. Olha como as coisas são simples, não é verdade? São muito simples. E essa relação aí se dá status para a enfermidade. Você tem dor de cabeça? Dor de cabeça tenho eu. Eu não posso nem ver a luz, que já me dói tudo. Aí começa a doer aqui, passa para cá, repuxa a coluna, pega o meu ciático. Filho, o que você está fazendo? Um autopasse. É um autopasse, só que com a energia adensada para os locais. Vai ter problema aí? Vai. Vai ter problema na cabeça, no ciático, na coluna, no estômago, no intestino. Vai ter problema, vai. Por quê? Porque fica se implementando energias adensadas e ainda faz o quê? Carrega, a palavra carrega energia. A gente ainda reforça isso quando fala. Aí a pessoa ouve isso e diz, não diga, mas que lamentável. Aí manda energia para nós. A gente incorpora aquilo, fica mais coitado ainda e se lamenta com maior vontade. Vai sutilizando a lamentação. Essa é uma realidade ou não? Você conhece gente assim? Ponto. Aí quer ser feliz? Não tem como. Não tem como. Porque a estrutura psíquica, estrutura mental do indivíduo é de uma infelicidade completa. Vai ficar doente? Mas eu conheço uma pessoa que foi negativa a existência inteira, desencarnou com 100 anos. Tinha uma saúde de ferro. Tá bom, que ótimo. Na próxima reencarnação, se ela topar com uma genética que seja mais fraca, tudo aquilo está acumulado aonde? No corpinho que deixou? Não. Na estrutura mental da criatura, que vai refletir no corpo todo aquele cabedal que está trazendo, seja positivo ou não. Por isso que, graças a Deus, estão reencarnando médicos e alguns de maior experiência, invertendo esta visão sobre a própria medicina. Esse cidadão que escreveu esse livro, A Arte Perdida de Curar, o Dr. Bernard Law, é um prêmio Nobel de 40 anos de experiência, e ele diz no livro dele o seguinte: agora os médicos, pela virtude de confiarem totalmente na ciência, criaram um total desequilíbrio, esquecendo-se da arte de curar, da arte do compromisso. Tem mais coisa que ele diz, da arte da escuta, da arte do cuidado, e deixando de investir tempo em seu paciente, eu acredito que a medicina tenha perdido sua humanidade. Eu tenho um médico que é meu amigo, ele disse assim, ele é médico de família, ele diz, eu não fiquei rico porque eu tenho ideologia. Se eu não quisesse ser médico de família por ideologia, eu estaria milionário. Aliás, nem seria teu vizinho. Eu disse, muito obrigado. É verdade? Mas é uma realidade. É a situação de não olhar para... Não é o paciente que está ali para resolver um problema. Ele é meu irmão. É diferente, não é verdade? Seja médico ou não, quando nós olhamos para o semelhante, ele é meu irmão, ele é minha irmã. Quer eu admita, quer não. Ele faz parte da minha família, porque se somos filhos e filhas de Deus, a minha relação é de irmandade. Não dá para escapar desta realidade. E se eu tiver preconceito, eu que engula ele, porque ele vai me fazer infeliz. E vai me fazer experienciar, inclusive, quanto mais eu tenha, exatamente o ponto daquilo que eu sou preconceituoso. Se eu disser, o cara atravessa a fronteira pelo deserto, tinha que botar alguém, uma hora eu vou atravessar também para ver como é quente. Não é? Porque a essência do preconceito é o ódio disfarçado. A ódio da eu não aceito, eu não quero. Não é para se transformar tudo
numa verdadeira confusão. Nada disso. É o respeito, porque nós nunca sabemos quando poderemos estar na mesma situação. Quem disse isso? Jesus para Pedro. O homem é mais frágil do que mau. E a fragilidade do ser está no seu próprio desconhecimento. Por isso que esses aspectos do tratamento, do relacionamento, não é uma coisa de hoje. Está sendo de novo recuperado. Nós somos fantásticos, né? Porque a gente negligencia um período, depois começa a encontrar a realidade estampada na nossa porta, coisas que eram feitas de forma inspirativa ou intuitiva. Aspectos desse cidadão que chamava Theophrastus Philippus Aurelius Bombastus von Hohenheim, conhecido, esse nomão todo conhecido como Paracelsus. Esse Paracelsus era um médico, e olha o que ele dizia, olha no século XVI, o poder curativo do caráter de um médico revelado pela forma efetiva, competente e afetiva, amorosa, com que trata seus pacientes, não é exclusividade de santos e espíritos de luz. Não é genial? Esse cidadão veio em seguida, que é o Hahnemann, Christian Friedrich Samuel Hahnemann, que era um alemão, que é o pai da homeopatia, que ele trabalhava tão intensamente nesta linha a respeito de ser competente e efetivo, e também foi efeito físico, e também aí Deus é pai. Aí bom, algo aconteceu. Avisa, por favor, o nosso técnico. O Christian Friedrich, ele vai, inclusive, depois dar uma informação, não vai desligar o outro. Aí ele vai dar uma informação através de uma médium, que parou até de andar aqui, viu? Da Madame W. Creel, em 1875, o criador da homeopatia assinou Hahnemann Autrefois Paracelsus. Era o Paracelso reencarnado, dando continuidade na missão, e é o pai da homeopatia. Veja, o indivíduo fala de competência e amor lá atrás, volta, quase 400 anos depois, com essa estrutura para trazer a homeopatia, que é o que muitas vezes é chamado de pseudociência, porque o indivíduo não vê que todo o processo dela, como de outras também tratados por vezes como pseudociência, se dá não lá com o registro químico da maceração, se for no caso uma planta, que não é só planta que se usa, né? Mas vai se subdividindo, chega um determinado momento que você não tem mais, quimicamente analisado, você não tem mais os registros da maceração feita na planta. Mas se você pegar um equipamento dos mais simplórios para medir a energia que está lá na hora que se macerou e vai lá na aguinha lá atrás, tem o mesmo nível energético. Significa que quando eu faça uso da medicação, ela não vai atuar no meu corpo, ela vai atuar no meu perispírito para refletir no meu corpo. É uma questão exatamente de trabalhar aquilo que é a causa para dar o efeito. Tem mais. Este outro cidadão também conhecido nosso, que é o Adenauer, nesta obra dele, ele diz o seguinte, que é a psicologia e a espiritualidade. O processo de espiritualização requer que encaremos as doenças como subproduto da descompensação psíquica do indivíduo, merecendo cuidado na análise. Sua simples cura física não implica na solução do conflito psicológico gerador. O que ele está dizendo? A enfermidade é o efeito. Você tem que trabalhar aonde está a causa. Parece que é tudo tão novo, não é verdade? Em matéria de doutrina, dado que nós citamos aqui, sem ser o Dr. Bernard Law, nós citamos espíritas, que o Kardec, no livro dos Espíritos, já perguntava na 370 para as entidades venerandas, da influência dos órgãos, se pode inferir a existência de uma relação entre o desenvolvimento do cérebro e das faculdades morais e intelectuais? Resposta dos espíritos a essa questão: não confunda o efeito com a causa. O espírito dispõe sempre das faculdades que lhe são próprias.
Ora, não são os órgãos que dão as faculdades, e sim estas que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos. E nós, brasileiros, estamos, assim, fazendo um trabalho sensacional, lamentavelmente, às vezes, muito pouco divulgado entre nós mesmos, e está sendo realizado já há muito tempo na Associação Médica Espírita, não só do Brasil, como internacional, que eles pesquisam, são médicos espíritas, não são médicos que são espíritas, pura e simplesmente, são médicos espíritas, que pesquisam a ligação entre espiritualidade em diversas ciências, como a neuroteologia, ou seja, a parte neurológica com as condições espirituais, e a psiconeuroimunologia, a parte psíquica, neurológica e a parte da imunologia no ser. Eles procuram encontrar, através de enfoques espiritistas, espiritualistas e não necessariamente só espíritas, ações somatopsíquicas, ou seja, do corpo com o psiquismo do indivíduo, como as causas fundamentais para a maioria das doenças. Veja como não é uma situação exclusiva de gente que está ligada a esse aspecto apenas. Este médico, que é o Sir William Osler, que desencarnou em 1919, que era um canadense, é conhecido como um verdadeiro ícone da medicina, por vezes da medicina moderna, e por vezes chamado como o pai dela, dizia a respeito do tratamento do ser como ser integral. Ele dizia: o bom médico trata as doenças, mas o grande médico trata o paciente. Por isso que este cidadão foi exatamente a imagem do bom médico, do grande médico que tratava o paciente. Você deve estar reconhecendo ele. É aos 35 anos de idade, foto dele encontrada há uns 5, 6 anos no Museu Nacional no Brasil. Esse é o Dr. Bezerra de Menezes, aos 35 anos, que tem passagens belíssimas de um indivíduo que colocava a medicina como sacerdócio. Ele dizia: o médico é um sacerdote de Deus. E numa das passagens, talvez a mais conhecida, que nós gostaríamos de repetir aqui, é aquela da FEB. A Federação Espírita Brasileira ficava no Rio de Janeiro, que era a capital do país naquela época. E Dr. Bezerra de Menezes era um expositor aos domingos na FEB. E quem conhece lá a sede da FEB no centro do Rio, vê que ainda existe o prédio preservado, tem uma escadinha longa que vem lá do primeiro andar. E o Dr. Bezerra, descendo para aquela escadinha, um jovem o abordou, dizendo a ele o seguinte: disse: doutor, eu estou precisando muito de ajuda. E a minha esposa está doente, os meus filhos também, e nós estamos vivendo a fome, pois eu estou desempregado. Apesar de procurar emprego, não consegui resultado algum, e nós não temos alimento em casa, e com isso a nossa saúde se comprometeu. A minha não, mas da minha esposa e dos meus filhos, sim. E aí o doutor Bezerra enfiou a mão no bolso, nada, no outro também não, nos outros todos que ele usava lá de terno, paletó, não tinha coisa alguma, o anel de formatura dele já tinha dado para aquela senhora sepultar o marido, porque não tinha dinheiro para fazer o sepultamento nem comprar caixão, o dinheiro do bonde, porque ele morava na Tijuca, aí se tiver algum tijucano, o doutor Bezerra morava lá, e ia de bonde da centro da cidade para Tijuca, puxado a cavalo. Quem hoje anda nas grandes cidades que são congestionadas, como Miami, e a média da velocidade dá 15 km por hora, de média, né, está andando com uma velocidade inferior àquela que o doutor Bezerra andava de bonde puxado por burro, que era 17 km por hora. Uma galinha anda a 20. Se você botar uma galinha do lado do seu carro, se for uma Ferrari, por exemplo, ela vai fazer você pagar o mico dela, ultrapassar você o tempo todo. Então veja, ele às vezes ia a pé para Tijuca, dá para você imaginar? Porque ele tinha dado o dinheiro do bonde também. Ele não tinha nada, ele virou para o rapaz e disse assim: olha, eu não tenho nada neste momento, mas se eu te der alguma coisa, como devoto de Maria que eu sou, mãe de Jesus, você aceita? E o rapaz disse: aceita, doutor. Aí ele deu um abraço no rapaz e disse assim: receba esse abraço em nome de Nossa Senhora. E disse, chegando em casa, abrace a sua esposa e os seus filhos em nome de Nossa Senhora. Ela vai acabar auxiliando vocês. Acabou o assunto.
Passado alguns meses, ele terminou a palestra dele na FEB, está saindo da federação, um rapaz o aborda. Disse, doutor, eu vim lhe agradecer. Aí ele, procurando na memória, mas ele atendia muita gente, ele diz, ele disse, eu sou aquele do abraço. Disse, não diga, meu filho, como vai? Ele disse, olha, o senhor sabe que eu fiz o que o senhor recomendou. Cheguei em casa e abracei a minha esposa e meus filhos em nome de Nossa Senhora. Naquela noite nós não tínhamos, de novo, algo para comer. Mas nós fomos deitar e, por incrível que possa parecer, nós nos sentíamos saciados. Era diferente. Era como se a gente tivesse se alimentado de algo. No dia seguinte, pela manhã, já saí novamente atrás de emprego e estou dobrando uma rua no Rio de Janeiro quando um sujeito praticamente colide de frente comigo diz, fulano, eu estava te procurando. Estou precisando de um marceneiro na minha obra e eu sei dos seus trabalhos, mas eu perdi, você mudou, perdi seu endereço. Lembra-se que o Dr. Bezerra desencarnou em 1900. Eu perdi seu endereço, mas eu precisava que você estivesse conosco imediatamente. Você pode? Eu disse, posso. Aí expliquei a situação para ele, ele me adiantou uma parte do pagamento para que eu pudesse, então, restabelecer a saúde dos meus filhos e esposa, podendo comprar medicamentos e alimento para todos. Eu vim agradecer ao senhor o seu abraço. Você não precisa sair do centro hoje abraçando todo mundo que você encontrar por aí. Mas olha o valor que tem a disposição de uma criatura quando ela se posiciona como um sacerdote, um intermediário de Deus. Pode ser que nós não sejamos médicos, por vezes, nem de nós mesmos, mas nós podemos, por um minuto que seja, ser médico de alguém. Por isso que, se você precisar de alguma instituição, por exemplo, esta é no Brasil, antes de você procurar o SUS, procure Jesus. Por quê? Porque Jesus é certeza, como médico da alma que é certeza de nos levar para as questões da cura. Aliás, é uma história católica, que certa feita Jesus, analisando a situação como estava no Brasil, achou por bem ir fazer uma visita no SUS. E aí ele chegou lá no SUS, colocou um jaleco de médico e foi andando pelo corredor em direção à sala de um dos médicos. E aí, quando o pessoal, aquela fila imensa, estava lá aguardando, um deles já disse, vai mudar o plantão, está chegando o médico novo. Aí Jesus entrou, o colega já estava exaurido de tantas horas de trabalho, pediu para que o colega fosse descansar e sentou-se lá e disse, o próximo. O próximo era um paraplégico, cadeirante, entrou com a sua cadeira, entrou no consultório, Jesus levantou-se, olhou para ele, estendeu a mão direita, colocou sobre a cabeça e disse, levanta-te e anda. O indivíduo levantou, pegou a cadeira e foi empurrando, saindo do consultório. O próximo da fila disse assim, e aí, que tal esse médico novo? Ele disse assim, igualzinho os outros, nem pergunta o que a gente tem e já vai mandando a gente embora. Muita paz.